Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim aqui pra nós conversar um pouquinho sobre um stories, um videozinho que eu postei nos meus stories há uns 2 dias atrás. E quando eu postei o vídeo, eu fiz uma enquetezinha. Eu queria saber o que vocês achavam, o que vocês tinham achado daquele vídeo, qual a opinião de vocês. Eu recebi alguns directs, algumas pessoas me responderam ali, me deram feedback sobre o vídeo, algumas pessoas responderam ali a enquetezinha também. E como eu já imaginava, é um assunto que divide muito opiniões. Então eu vim fazer esse vídeo aqui pra mim falar pra vocês qual é a minha opinião, o meu ponto de vista sobre aquela situação. Quando eu recebi esse vídeo pelo WhatsApp, eu fiquei bem mexida. Pra mim é até difícil ver esse vídeo, porque eu sei que é uma situação real e que acontece muito mais do que a gente imagina. Para quem não viu o vídeo, ele mostra uma menina tendo um ataque de fúria, assim, de raiva dentro de uma sala de aula e na situação tem uma professora e ela inclusive derruba as coisas assim dos colegas que estão nas carteiras, ela bate na professora, dá uns tapas assim na professora. Enfim, eu sei que isso é uma situação que acontece. Eu tenho um filho, ele nunca fez esse tipo de coisa, não como na situação do vídeo, mas assim, quem tem filho e nunca passou por um ataque de birra, né? Que às vezes eles têm aquele ataque histérico que tu olha assim, meu Deus, o que essa criança tá fazendo, né? Parece que tá possuída, assim. Ou, às vezes em público ou em casa mesmo, às vezes a gente não sabe nem o que faz, né? Dá raiva, dá raiva. Mas o que eu quero trazer pra vocês com esse vídeo agora, esse vídeo hoje, é que às vezes a gente tem que olhar o que tá por trás dessa atitude, né? Por que a criança tá fazendo aquilo dali? As crianças, elas não têm a gestão das emoções como nós, ou pelo menos nós deveríamos ter, né? Elas não conseguem assimilar o que acontece tão bem quanto nós. Elas não sabem como lidar numa situação de frustração, e às vezes a forma como elas têm de extravasar essa raiva, essa angústia que elas têm dentro delas é com esse ataque de birra, com esse ataque de raiva. E eu gosto sempre de olhar então o que tá por trás. Por que essa criança tá se comportando desse jeito, né? Assim, eu posso falar do meu filho porque, né, e convivo com ele. Mas quando se trata assim de uma criança dentro de uma escola, ou às vezes a gente observa num shopping, num mercado, uma criança tendo, né, uma atitude assim, o que tá por trás daquilo, né? Será que essa criança é uma criança que é reprimida? Será que é mesmo da característica da personalidade da criança? Porque existe uma personalidade, né? O caráter, a gente vai, os pais, as pessoas responsáveis, vão ajudar essa criança a formar ao longo da infância dela, né? Mas existe uma personalidade e as personalidades são diferentes, né? Meu filho é mais quietinho, mas às vezes o seu filho pode ser uma criança mais agitada, com uma personalidade mais forte. Mas você tem que entender que esse caráter é sua obrigação ajudar a formar. As crianças são como um papel em branco e tudo que elas observam, tudo que elas vivenciam, tudo que elas observam a gente fazendo, isso vai escrevendo nessa folha em branco e é o que vai formando a criança. Então eu gosto de olhar muito o contexto sempre. Eu sei que às vezes dá raiva, a gente olhando pensa assim, meu Deus, né, que criança mal educada, que criança que não tem limite. Aí eu fiz a enquetezinha ali, faltou os pais educarem. É culpa da escola por ter permitido essa situação chegar nesse ponto? É culpa dos pais? É culpa da criança que é mal educada? Às vezes faltou levar uns tapas e por incrível que pareça, foi bem votado essa do faltou levar uns tapas. Mas, gente, se tapa resolvesse, não seria tão difícil, né? Seria muito mais fácil, era só bater e pronto. Mas não, gente, é muito mais complexo que isso. É claro que assim, não tem problema tu dar uma chineladinha na bunda. Eu sou a favor, tá? Eu sei que hoje em dia, Deus o livre, né? Mas assim, às vezes a criança ela tá tão mergulhada naquela raiva, naquela ira, que às vezes um beliscãozinho, um tapinha na bunda, ela vai despertar. Às vezes não vai funcionar. Não tô falando em espancar a criança, né? Pelo amor de Deus. Mas é uma forma, às vezes, de tu chamar a atenção, tirar a atenção daquela raiva dela do momento. Não é uma técnica que eu uso, tá? Eu costumo deixar passar. Agora meu filho já não faz mais isso, mas na fase que ele tava daquelas birra, eu deixava passar. Botava ele no quarto de castigo, a hora que ele tava mais calmo eu ia lá, eu conversava, eu deixava de castigo, eu tirava as coisas que ele gostava, ó. Tens que entender que quando tu tiver esse tipo de comportamento, tu vai ficar sem o teu celular.
tu vai ficar sem esse carrinho que tu gosta de brincar, tu vai ficar sem poder ver o teu desenho. Então, assim, existem outras formas, né, gente? O que eu quero trazer pra vocês hoje com esse vídeo é que a gente procure evoluir. Eu sei que antigamente era diferente, na nossa época, na época dos nossos pais, existia uma forma diferente de se educar as crianças. E não tô dizendo que não funcionava. Talvez funcionasse para aquela época, mas hoje em dia já não funciona mais. As coisas evoluíram. Os celulares evoluíram, os carros evoluíram, a internet, tudo evoluiu. Como é que a gente vai continuar tendo comportamentos que as pessoas tinham antigamente? Não vai caber mais, não condiz mais com as crianças que a gente tem hoje em dia. As crianças hoje em dia, elas são super estimuladas. Elas têm muita informação. Então, elas evoluíram muito mais rápido do que a gente naquela época. Às vezes eu vejo meu filho falando algumas coisas e tendo algumas atitudes que eu penso assim, meu Deus, eu nessa idade comia terra, como a gente diz, né? Mas realmente, sabe, aquela educação que os nossos pais nos deram já não cabe mais. Muita coisa, alguma coisa sim, mas muita coisa já não cabe mais, né? As coisas evoluíram. Nós não somos os nossos pais, os nossos filhos não são nós, então a gente não pode seguir à risca isso. A gente tem que procurar conhecimento. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação do que os nossos pais tiveram, né? Então que haja essa evolução, que a gente procure melhorar pra... Não é mimimi, sabe? Às vezes eu vejo algumas pessoas assim, ah, essa geração é muito mimimi, é muito... Não é, gente, é informação e a gente padece por falta de informação, sabe? A ignorância é uma coisa complicada. Então, assim, que a gente ultrapasse essa barreira da ignorância, que a gente procure informação, que a gente se aprofunde. A educação do filho não é só tu prover a comida, não é só tu colocar teu filho na escola, fazer as tarefas com ele, é uma coisa que vai além disso. Então, que a gente procure mesmo essa evolução, que a gente procure ver esse tipo de situação, como do vídeo, e veja além, sabe? O que essa criança está vivenciando em casa? Será que ela vem de um lar agressivo, com um grito, onde as coisas voam dentro de casa, onde todo mundo joga tudo para todo lado, por isso que ela extravasou desse jeito? Então, que a gente procure ir além do simples julgamento. E como a minha avó diz, a gente não pode cuspir para cima que cai na testa. Todo mundo tem filho, né? O mesmo quem não tem, às vezes convive com alguma criança. Então a gente tem que cuidar, sabe? Porque essas situações elas existem. Quem tem filho tá aí, pode acontecer com qualquer um. E que a gente procure fazer o melhor, assim como sociedade, não deixar passar, sabe? Não só julgar, procurar ter essa interação com a escola, com pessoas que têm filho, procurar dar discernimento, procurar compartilhar as experiências, que às vezes a gente tem aquela luz que aquela pessoa tá, meu Deus, eu não sei o que eu faço, não enxergo luz no fim do túnel, meu filho tá assim, tá assado, eu não sei o que fazer. Então essa troca de experiência é muito importante, que às vezes você vai ter essa luz que aquela pessoa tá lá na escuridão não tá conseguindo enxergar. Então era isso, gente. Eu espero que o que eu trouxe aqui pra vocês tenha feito sentido pra alguém. Eu sei que muitas pessoas que eu tenho adicionado no Instagram, que me seguem, têm filhos, alguns são professores, então que a gente consiga enxergar além dessas crianças, o que tá além, essa criação, essa vivência que elas têm em casa, e que a gente consiga ir sem julgamento, sabe? Sem pedra nas mãos, que a gente vá mesmo pra ajudar, pra clarificar, e que a gente tenha, pra gente ter um futuro melhor, com pessoas com mais autogoverno, com mais autoconsciência. A gente precisa tratar enquanto são crianças ainda, não que depois de adulta a pessoa não tenha jeito ou não possa evoluir, mas que a gente consiga tratar essas crianças enquanto elas são pequenas, para que a gente possa ter um futuro, um país melhor, uma sociedade melhor e, enfim, um mundo melhor. Era isso, gente. Obrigado para quem assistiu até aqui. E em breve vou botar mais assuntinhos lá para nós conversar e trocar umas ideias. Era isso, gente. Muito obrigada, tá? Beijão. Até mais.